Dita salva o dia. Acabou para Sandra e Ernesto. Os dois pilantras chegam confiantes à reunião de venda da fábrica, certos de que, daquela vez, tudo sairia como planejado. Mas o que eles não imaginam é que Dita já juntou as peças que ninguém mais percebeu. Ela descobre que Lourival não é apenas um funcionário discreto. Ele é um delegado da polícia, disfarçado. E juntos, em silêncio, eles enxergam o detalhe fatal que muda tudo. As joias. O documento. A farsa inteira. Na hora decisiva, Dita não hesita. Ela avança, o coração disparado, a voz firme. Não assina, Candinho. O salão congela. Essa mulher não é baronesa coisa nenhuma. Essa aí é a pilantra da Sandra. O choque toma conta do ambiente. Foram eles que roubaram as joias da sua mãe. Candinho empalidece. A caneta treme em sua mão. Sandra tenta reagir, Ernesto avança um passo. Mas já é tarde. A verdade caiu como uma bomba. As joias de Dona Anastácia são devolvidas. A venda da fábrica é interrompida. E os dois bandidos acabam desmascarados e levados direto para trás das grades. Mas tudo isso só foi possível porque, antes, Dita decidiu seguir o próprio coração. Ela caminha em direção à casa da suposta baronesa, determinada. Eu posso até cantar na festa de ano novo dela, mas continuar mentindo quem eu sou, isso não dá mais. Ela ergue a mão para bater na porta. E então, congela. De dentro da casa, a baronesa conversa com o marido. Sem sotaque nenhum. Dita franze a testa. Que estranho. A baronesa tá falando normal com o bigodim. O instinto fala mais alto. Com cuidado, ela se aproxima da janela. O coração quase sai pela boca. E o que ela vê, muda tudo. Minha nossa. O sussurro escapa, trêmulo. A Sandra tá viva. A caipira mal consegue respirar. A baronesa era só um disfarce. E aquelas são as joias da mãe do Candinho no pescoço dela. Lá dentro, Sandra aparece sem peruca, sem máscara. Livre. Debochada. As joias brilham em seu pescoço enquanto ela dança, rindo, nos braços do marido pilantra. A revelação atinge Dita como um furacão. As pernas falham por um segundo. Ela dá um passo para trás, tentando recuperar o equilíbrio. Calma, calma. Mas o acaso não ajuda. O pé pisa em um galho seco. Crack! O barulho ecoa no silêncio da noite. Ah, não! O desespero toma conta. Eles ouviram com certeza. Dita olha ao redor, sem saber para onde correr, onde se esconder. Dentro da casa, a música para. Sandra e Ernesto se viram lentamente na direção do som. Trocam um olhar tenso. Desconfiado. Algo não está certo. A megera loira reage num segundo. Num piscar de olhos, Sandra recompõe a postura. Veste novamente o disfarce de baronesa. O que foi isso? Diz ela, forçando naturalidade. Será que tem alguém aí? Ernesto franze a testa. O bigodudo caminha em direção à janela, desconfiado. Do lado de fora, Dita prende a respiração. O coração bate tão forte que parece denunciar sua presença. Quando Ernesto já está prestes a enxergá-la, uma mão surge do nada. Firme. Rápida. Puxa Dita para trás de uma moita espessa. Ela mal tem tempo de reagir. Os dois se abaixam, imóveis. Ernesto olha pela janela. Varre o quintal com os olhos. E não vê nada. Não é nada, resmunga. Deve ser só um rato. Ele se afasta. A janela fecha. O perigo passa. Dita solta o ar devagar, ainda tremendo. É então que a pessoa misteriosa se revela. Um rato, diz uma voz masculina, em tom irônico. Ele vai ver o que esses ratos aqui são capazes de fazer com ele. Dita vira o rosto, assustada. E congela. Lourival. É ele. Sorrindo. Calmo. Seguro. Ela o encara, completamente confusa. Quando os dois se afastam o suficiente da casa, Dita finalmente explode. O que é que você estava fazendo escondido ali, Lourival? Ele olha ao redor. Atento. Confere se não há ninguém por perto. Então fala, em voz baixa. Eu não devia te contar isso. Pode comprometer o meu trabalho.
Mas acho que você merece saber. Dita engole seco. Eu estava vigiando essa casa. Continua ele. Porque estou investigando os crimes daquele casal. Ela arregala os olhos. Investigando? Mas por quê? Você não era empresário de cantor? Lourival respira fundo. Chegou a hora. Dita, eu não sou só um empresário. Existe um motivo maior para eu estar envolvido com a sua família. Ele a encara. Sério. Eu sou um delegado. Disfarçado. O mundo parece parar por um segundo. Eu tô infiltrado para conseguir jogar esses pilantras onde eles merecem. Na cadeia. Os olhos de Dita brilham. Então você também viu o que eu vi agora há pouco? Você viu a Sandra, as joias, tudo? Ela se anima, tomada por coragem. Se você vai prender eles, eu quero ajudar. Vamos pegar esses dois agora mesmo. Mas Lourival balança a cabeça. Não dá. Depois desse barulho, eles vão ficar desconfiados. Qualquer passo em falso agora pode botar tudo a perder. Dita sente o peso da situação. Eu tenho um plano, completa ele. Mas a gente vai ter que esperar até amanhã. O rosto dela se fecha. Amanhã? Mas amanhã é o dia que o Candinho vai vender a fábrica para esse safado. Lourival concorda. Sério. Justamente por isso. A gente vai ter que agir rápido. Muito rápido. Para impedir que o pior aconteça. E assim, chega o dia seguinte. O dia tão aguardado por alguns. Os pilantras, cheios de ganância. E tão temido por outros. Os mocinhos dessa história. Para Candinho e sua família, aquela venda não é só um negócio. É o abandono de um sonho. De uma história. De um pedaço da memória de Dona Anastácia. A mulher que, sozinha, ergueu a fábrica. E construiu, com esforço e amor, a marca dos biscoitos Policarpo. Para os pilantras, Ernesto e Sandra, aquela compra não significa negócio nenhum. É capricho. Vingança. Prazer em destruir. Uma forma de fazer a vida dos outros tão miserável quanto a deles. Ainda é cedo. O dia mal começou. E os dois já se arrumam para sair e assinar o documento da compra da fábrica. Sandra veste o disfarce com cuidado. A postura muda. O sorriso falso aparece. Ela pega a bolsa de mão. Coloca algo dentro, com extremo cuidado. E comemora, satisfeita. O grande dia finalmente chegou. O dia em que a gente dá o checkmate definitivo naquele caipirazinho de uma figa. Ernesto ajeita o paletó, animado. Vai ser um deleite ver o desespero do Candinho, tremendo, enquanto assina o documento de venda. Eles riem, cruéis, confiantes. Mas assim que saem da casa. Olá, meus caros. A voz surge do nada. Os dois param. Lourival já chega sorrindo, elegante. Que tal falarmos de negócios? Eu tenho uma proposta, simplesmente irrecusável. Sandra força um sorriso impaciente. Desculpe, Lourival, mas estamos a caminho de outra reunião de negócios agora. Ela tenta passar, mas ele não sai da frente. Ah, eu tenho certeza de que isso pode esperar. Insiste. O que eu tenho para oferecer agora é esplêndido. Enquanto o casal se distrai com o discurso ensaiado do empresário. Dita age. Silenciosa. Ágil. Ela passa por trás deles, sem ser notada. E entra na casa pela porta da frente, que ficou aberta. O coração dispara. Sem perder tempo, Dita vai direto ao quarto dos pilantras. Abre gavetas. Revira armários. Olha debaixo da cama. Cada canto. Cada sombra. Nada. Minutos se passam. E nada das joias. Frustrada, ela volta para fora da casa e faz um sinal discreto para Lourival. Não encontrou nada. Nesse exato instante, Sandra percebe algo estranho. Ela nota o olhar de Lourival na direção da casa. Vira-se bruscamente. Dita se esconde no último segundo. O coração quase salta pela boca. Sandra não vê ninguém. Perdão, Lourival, diz a baronesa de meia tigela, seca. Mas nós realmente precisamos ir agora. Ela pega Ernesto pelo braço. Os dois entram no carro. A porta da casa se fecha. E eles seguem viagem. Em direção ao tribunal. O palco do grande golpe. Quando o carro já está longe bastante, Lourival suspira.
Eu segurei eles o máximo que consegui. Mas agora já estão a caminho da reunião de compra da fábrica. Dita não pensa duas vezes. Então a gente vai ter que correr. Ele franze a testa. Mas e as joias? Onde estão? Você não conseguiu encontrar? Dita balança a cabeça. Tensa. Não estavam no quarto. Nem escondidas em lugar nenhum. Ela respira fundo. Amarga. A loira salafrária não larga aquelas joias por nada nesse mundo. Então eu aposto que tá tudo naquela bolsa dela. Lourival diz isso já abrindo a porta do carro. Então vamos logo, antes que seja tarde demais. Os dois entram no veículo. O motor ronca alto. Lourival pisa fundo no acelerador, como se o tempo estivesse correndo contra eles. E talvez esteja mesmo. Porque o futuro de Candinho depende daqueles minutos. No cartório, o clima é pesado. Todos já estão reunidos diante do juiz. Policiais posicionados em cada entrada, em cada saída. Nada escapa aos olhos da lei. Sandra e Ernesto exibem confiança. Sorrisos contidos. A sensação de vitória iminente. Eles mal imaginam o que está prestes a acontecer. O homem com o martelo da justiça se pronuncia. Vamos dar início ao evento de venda da fábrica de biscoitos. As partes envolvidas estão prontas para realizar o processo? Sandra não pensa duas vezes. Com toda a certeza do mundo. Meritíssimo. Estamos mais do que prontos. Ela vira o rosto, encarando Candinho. À espera da resposta. O caipira permanece em silêncio. Cabeça baixa. O peso da decisão esmagando o peito. Celso percebe. Primo. Pergunta, cauteloso. Você tem mesmo certeza que essa é a decisão certa? Antes que Candinho responda, Ernesto se intromete. Ora, Celso, não tente influenciar o homem a ser um banana como você. O tom é venenoso. Deixa ele decidir sozinho. Se ele sabe que deve vender a fábrica, então que venda. Samir aperta os ombros do pai, num gesto silencioso de apoio. Celso respira fundo e encara Ernesto. Eu não tô influenciando nada. Só tô tentando ajudar meu primo a não cometer um erro. Um erro do qual ele vai se arrepender pro resto da vida. O silêncio volta a dominar o ambiente. Candinho engole seco. E finalmente fala. Tá tudo bem, Celso. Acho que a gente não tem outra escolha mesmo. Ele fecha os olhos por um instante. Minha última esperança era vender as joias da minha mãezinha. Mas agora que elas foram roubadas, só resta vender a fábrica. Sandra sorri. Discreto. Satisfeito. Ela abre a bolsa de leve. Apenas o suficiente para conferir. As joias de Dona Anastácia continuam ali, brilhando, intocáveis. Depois disso, ela finge compaixão. Que trágico. Sinto muito mesmo por você ter perdido as joias. Celso a encara, desconfiado. É, muito trágico. Quem será que foram os responsáveis por esse roubo, não é? Sandra não responde. Apenas endurece o olhar. Já chega de conversa. Vamos parar de enrolação. Tá na hora de assinar esse bendito documento. Candinho respira fundo. Vamos assinar isso logo. O caipira pega a caneta. A mão treme. Lenta. Pesada. Ele aproxima a ponta do papel. Encosta a caneta no espaço reservado à assinatura. O espaço que, se preenchido com seu nome, entregaria aquele sonho diretamente nas mãos de seus inimigos. Mas antes que Candinho possa cometer o maior erro da sua vida, a porta do tribunal se abre com violência. Ban! Não assina, Candinho! As vozes ecoam juntas. Dita e Lourival atravessam o salão decididos, sem pedir licença. Candinho se assusta. A caneta escapa da mão. Dita. Lourival. Ele pergunta, confuso. Por que eu não posso assinar? Ernesto se levanta num pulo, vermelho de ódio. O que você tá fazendo aqui, sua cantora de uma figa? Não tá vendo que essa é a única solução para aquela fábrica caindo aos pedaços? Dita não se intimida. Ela começa a caminhar lentamente pelo salão. Passos firmes. Olhar seguro. Poderia até ser a única opção. Diz, misteriosa. Se não fosse por um detalhezinho que vocês esqueceram de contar. O silêncio pesa. Ela para diante da baronesa.
Sandra tenta recuar, mas não dá tempo. Num movimento rápido, Dita arranca a peruca da farsante. O salão entra em choque. O cabelo loiro inconfundível surge diante de todos. Essa mulher não é baronesa coisa nenhuma. Essa é a pilantra da Sandra. A voz de Dita corta o ar. E foram eles que roubaram as joias da mãe do Candinho. Candinho arregala os olhos. O ar some do peito. Sandra! Você tá viva? A revolta toma conta. Não acredito. Até a morte você fingiu para continuar fazendo essas maldades? Sandra entra em desespero. Ela tenta pegar a peruca de volta. Me devolve isso, sua caipira. Eu posso estar viva, sim, mas não roubei joia nenhuma. A voz falha. Eu só quero comprar a fábrica da minha tia. Dita ironiza, com meio sorriso. Ah, é? Então explica uma coisa pra gente. Ela aponta. O que é que tem dentro dessa bolsa aqui? Num movimento rápido, Dita agarra a bolsa que está sobre a mesa. Sandra reage na hora. Larga a minha bolsa. As duas puxam com força. Um verdadeiro cabo de guerra se forma no meio do tribunal. Sua maldita! Grita Sandra. Isso é roubo. Policiais, prendam essa mulher agora. Mas ninguém se mexe. O som de tecido rasgando corta o ar. A alça da bolsa se rompe. Dita cai para trás. A bolsa se abre. E as joias se espalham pelo chão do tribunal. Colares. Pulseiras. Brilhos reconhecíveis demais. As joias de Dona Anastácia. O silêncio vira choque absoluto. Não há mais como negar. A verdade está escancarada diante de todos. Candinho arregala os olhos mais uma vez. As joias da minha mãe. Então foram vocês mesmos que roubaram tudo. Só para me forçar a vender a fábrica? A revolta explode. Sandra se levanta num salto, sem máscara, sem disfarce. O ódio estampado no rosto. Já chega! Ela grita. Que se dane todo mundo aqui. Nós já somos podres de ricos. Ela aponta com desprezo. Fiquem com essa fábrica imunda. É isso que gente como vocês merece. Ernesto concorda. Possesso. Vamos embora desse país inferior. Os dois começam a caminhar em direção à saída. Mas não dão 3 passos. Policiais surgem de todos os lados. Bloqueiam a passagem. Cercam os pilantras. O juiz se levanta. Sério. Eu pensei que viria hoje apenas mediar a assinatura de um documento. Mas, pelo visto, tive sorte. Ele encara o casal. Vou condenar 2 bandidos miseráveis. Os policiais agarram Sandra e Ernesto. Eles se debatem. Gritam. Tentam escapar. O martelo bate com força. Eu os declaro culpados pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, roubo e tentativa de assassinato. O juiz não hesita. Agora, vocês que se dizem podres de ricos, vão apodrecer dentro de uma cela. Sandra se desespera. Me soltem. Ela grita. Não sabem quem eu sou? Eu sou uma baronesa. Ernesto berra junto, fora de si. Isso não vai ficar assim. Nós sempre voltamos. E quando voltarmos, vamos nos vingar. As ameaças ecoam, mas não mudam nada. Algemados, os 2 são arrastados para fora. O silêncio volta ao cartório. A poeira baixa. Candinho se ajoelha no chão. Recolhe o colar de pérolas da mãe, com cuidado, como quem recupera um pedaço do próprio coração. Ele se levanta e corre até Dita. Abraça forte. Dita, meu amor, você salvou a fábrica. A voz embarga. Agora eu posso pagar as dívidas. Reformar tudo. Você é a minha heroína. Dita sorri. Emocionada. Beija Candinho com carinho. Eu faço tudo. Tudo mesmo. Pra te ver feliz. Ali, no meio daquele salão que quase virou palco de uma tragédia, o sonho de Dona Anastácia permanece de pé.